Olá, alunos! Vamos então resolver mais um exercício da unidade 8, um exercício que vai tratar sobre elementos estruturais estaticamente indeterminados. Bom, então vamos lá. Nós já estudamos lá na unidade sobre barras solicitadas axialmente alguma coisa sobre elementos estaticamente indeterminados. Mas de um modo geral, o que significa isso? Bom, significa que o número de reações desconhecidas é maior do que o número de equações de equilíbrio disponíveis. Então, eu tenho mais incógnitas do que equações de equilíbrio disponíveis. Bom, nós vamos usar o método da superposição de efeitos. Como que a gente vai entender isso? Nós vamos entender que as reações adicionais dos apoios sobre a viga ou sobre o eixo, que não são necessárias para mantê-los em equilíbrio, né? Elas são denominadas reações redundantes. E daí, o número, né, dessas reações redundantes vai denominar para a gente o grau de indeterminação. Então, nós vamos fazer um exemplo sobre isso, vamos analisar, ver se trata realmente de um caso de elemento estaticamente indeterminado e o grau de indeterminação. Vamos lá? Então, como é que funciona o método? Para a gente conseguir aí determinar as reações em uma viga ou um eixo que seja estaticamente indeterminado, a primeira coisa a fazer é a gente identificar quais são as reações redundantes, quer dizer, quais são as reações que a gente poderia retirar e mesmo assim aquela viga ou aquele eixo permaneceria estável em equilíbrio. Então, o enunciado do nosso exercício diz o seguinte: a viga na figura abaixo está engastada na parede em A e acoplada por um pino a uma haste de 12 milímetros de diâmetro BC. Se E é igual a 210 gigapascal para ambos os elementos estruturais, determine a força desenvolvida na haste devido à carga. O momento de inércia da viga em torno do seu eixo neutro é I igual a 186 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Bom, por inspeção, a gente vê que esse problema é um problema estaticamente indeterminado, de primeiro grau. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, 3 reações, né? 2 reações, uma horizontal, uma vertical e um momento, então 3 reações, mais uma reação aqui na haste BC. Bom, então nós temos 4 reações e apenas 3 equações de equilíbrio. Então, ele é um problema, né, estaticamente indeterminado. Então, por isso, nós teremos aí que pensar na configuração deformada para encontrar uma equação de compatibilidade. Então, vamos lá. Então, vou desenhar aqui, redesenhar, né, nosso problema, para a gente começar a pensar nas coisas que vão acontecendo com a gente, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, vou desenhar aqui novamente, pequenininho, só para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, aqui tem a nossa barra AB. E aqui estaria a nossa haste BC. Então, aqui está engastado. Então, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. Vou acrescentar aqui, no ponto onde está sendo aplicada a carga, né? Que é exatamente aqui no meio do vão, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Então, aqui está aplicada a carga de 40 kN. Então, nosso primeiro momento é a gente pensar em como que seria a configuração deformada dessa nossa estrutura. Então, vamos pensar o que iria acontecer.
Bom, aplicando essa força de 40 kN aqui, esta haste, ela tende a ser esticada. Então, nós veríamos que no ponto B, né, haveria um deslocamento vertical para baixo, né, visto que essa barra vai ser alongada. Então, ia acontecer mais ou menos alguma coisa assim, ó. Vou chamar aqui de VB. Então, essa seria a nossa primeira parte aí, que a gente iria pensar num primeiro momento. Bom, nós vamos tratar aqui o problema resolvendo pelo método da superposição. Então, nós temos que escolher uma das reações para ser a reação que a gente vai considerar como redundante. Eu vou escolher aqui a reação na barra, né, na haste BC, como sendo a redundante. Então, nós vamos tratar a haste como redundante. E, portanto, num primeiro momento, ela será removida, né? Isto é, sua força vai ser removida da viga e, posteriormente, ela é, então, recolocada. Então, vou desenhar aqui as situações dos problemas que a gente vai ficar. Então, primeiramente, removendo a haste. Então, vamos remover a haste. Deixa eu desenhar aqui do mesmo tamanho, mais ou menos. Então, ó, removi a haste. Eu tenho aqui, continuo com engaste e no meio do vão aplicado a carga de 40 kN. Então, esse vai ser o nosso primeiro problema, vou chamar aqui de problema 1, que é a reação FBC removida. Então, é a reação redundante, que eu considerei como redundante, removida. Bom, e nós vamos ter aqui uma outra situação agora, que é quando a gente recoloca essa carga que foi removida. Então, esse aqui é nosso problema 1, vamos fazer nosso problema 2. Então, no problema 2, vai atuar somente a reação FBD. Então, vai ter agora somente a reação aqui, FBC. Somente essa reação. Então, eu vou chamar aqui de problema 2 e vou colocar o nome de somente a reação FBC é aplicada, ou reaplicada, melhor dizendo. Bom, então nós temos esses 3 problemas aí, e a partir deles a gente consegue escrever a nossa equação de compatibilidade. Então, vamos pensar na configuração deformada de cada uma dessas situações. Como ficaria a configuração deformada aqui? Ó, eu tenho uma carga concentrada de cima para baixo, então provavelmente eu teria uma configuração deslocada desse tipo aqui. Neste outro problema, a força agora está aplicada de baixo para cima. Então, eu vou ter um problema com uma configuração mais ou menos assim. Certo? Eu vou chamar aqui, ó, só para a gente ficar com nomes, vou chamar de V1. Então, seria a linha elástica do problema 1, eu chamei de V1. E a linha elástica do problema 2, eu vou chamar de V2. Pra gente ficar com nomes aí, para ficar mais fácil da gente resolver, beleza? Então, agora a gente pode pensar na nossa equação de compatibilidade. Como que ficaria a nossa equação de compatibilidade? Olha só, a gente quer conhecer esse valor de VB. Desse problema, eu consigo retirar este valor aqui, ó, que seria o valor V1 na posição B. E neste problema aqui, eu consigo retirar o valor V2 na posição B. Logo, qual seria a nossa equação de compatibilidade? Vou escrever aqui, ó. Equação de compatibilidade. Qual seria a nossa equação de compatibilidade, então?
Se eu quero descobrir VB, basta que eu faça V1B menos V2B. Perceba que eu coloquei menos, né? Porque eles estão em posições diferentes, né? Esse aqui, ele tá positivo porque ele tá para baixo, e esse aqui tá negativo porque ele está para cima. Então, seria isso que nós teríamos. Nosso exercício está montado. Agora, basta a gente descobrir essas incógnitas e substituir na nossa equação de equilíbrio. Bom, antes eu vou anotar aqui os dados do exercício, né? O exercício falou que o módulo de elasticidade E valia 210 gigapascal. Eu vou transformar aqui para trabalhar tudo em quilonewton por metro quadrado. Então, tudo em quilonewton e metro. Então, eu vou colocar aqui, ó, 210 vezes 10 à sexta, aí fica na unidade quilonewton por metro quadrado. O módulo de elasticidade dado, o momento de inércia dado foi de 186 vezes 10 à sexta milímetros a quarta. Vou transformar para metro também. Ó, eu vou ficar aí com este valor pequenininho para ficar aqui em metro a quarta. Só fiz transformação de unidade para facilitar para a gente, tá bom? Bom, finalmente, eu vou já deixar escrito aqui EI, que é a rigidez, a flexão. EI é só multiplicar esses dois. Se eu multiplicar esses dois, eu chego ao valor de 39.060. Bom, então já tenho os dados do exercício, já tenho a ideia do que eu vou fazer. Agora basta aplicar aqui nos problemas. Vou chamar isso aqui de problema 0, problema 1 e problema 2. Bom, no problema 0, eu quero descobrir VB. Quem que é VB? VB nada mais é do que o alongamento desta barra, ó, o alongamento da barra BC. E como que eu calculo alongamento de barra? A gente já aprendeu a calcular alongamento de barra, lembram-se? Alongamento de barra eu calculo, né? É o ΔL BC. Eu calculo com a seguinte equação: ΔL BC é igual a normal vezes o L dividido por EA. Então, vamos lá. Vamos somente substituir aqui pelas coisas que nós conhecemos. Bom, nós não conhecemos a normal na barra, é justamente, né, o que o problema nos pede, o que o problema nos pergunta. Então, eu vou chamar aqui a normal na barra de FBC. O comprimento, né, desta haste é de 3 metros, então vou colocar aqui 3. Dividido por quanto? Bom, o módulo de elasticidade, 210 vezes 10 à sexta. Ó, perceba que eu tô mantendo tudo em metro, tá bom? Vezes agora a área. O enunciado fala que essa haste tem 12 milímetros de diâmetro, portanto, 6 milímetros de diâmetro. Transformando para metro, a gente chega aqui, ó, em 6 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Resolvendo esta continha, a gente chega no valor de VB. Então, se nós resolvermos isso, ó, eu vou chegar a 1,26 vezes 10 a menos 4, que multiplica FBC. Vou escrever maior aqui, ó, ΔL. BC é igual a 1,26 vezes 10 elevado a menos 4, FBC. Isso daqui é um deslocamento que está apontado para baixo, como indicado na nossa figura. Então, agora, para a gente resolver, né, esse que eu chamei de problema 1, que é o problema onde eu tenho a reação FBC removida e atua apenas a carga de 40 kN, eu vou precisar conhecer a equação da linha elástica, esse V1 aqui. Para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos pesquisar, né, nos casos que eu tenho lá
na tabelinha, que são as elásticas de casos elementares, algo parecido com isso. Então, eu já selecionei aqui para gente qual seria o caso parecido com isso. Olha só, seria esse caso aqui, onde eu tenho uma viga engastada livre com uma força P atuando. É exatamente o que nós precisamos. Bom, note que aqui, ó, tá vendo que a força P, ela atua bem na extremidade da viga? Aqui isso não acontece. Então, a gente vai ter que colocar o nosso eixo XV exatamente na mesma posição que do caso elementar. Então, nós vamos ter que vir aqui e colocar exatamente nesta posição aqui, no ponto D, o nosso eixo XY. Ou XV. O que eu consigo calcular por esta elástica aqui? Ah, eu consigo calcular este pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar ele de V1 para a posição x igual a 0. Mas eu quero V1B. O que eu preciso fazer? Eu preciso somar essa parte restante aqui. Bom, nós já fizemos em outros exercícios e vamos fazer novamente. O que a gente vai considerar? A gente vai considerar que esse trecho aqui de D até B é uma reta. Então, no trecho DB não há carregamento e a viga se deforma seguindo uma reta tangente à curva exatamente na posição x igual a 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, para a gente ver quanto que está faltando. Então, se eu colocar aqui ó, uma linha reta, eu vou ver que está faltando aqui para a gente encontrar um valor que eu vou chamar de y. E aqui, como ela é uma reta tangente, aqui é o ângulo θ. Então, eu tenho exatamente isso. Então, como é que eu vou conseguir escrever o que nós desejamos? Vou colocar isso aqui um pouquinho mais para cima, só para a gente poder escrever aqui, ó. Vou manter aqui as equações, mas vou pôr um pouquinho mais para cima. Bom, então nós podemos escrever o seguinte. Nós podemos escrever, então, ó, que V1B é igual a V1 na posição x igual a 0, mais essa quantidade y aqui que a gente vai descobrir. Como que eu descubro y? Olha só, eu tenho um triângulo aqui. Eu tenho que tangente de θ, que é aproximadamente igual ao próprio θ, por ser pequenos deslocamentos, pequenas deformações, é igual cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, y dividido por 2. Então, eu vou relembrar que quem que é θ? θ é derivada primeira do deslocamento, tá até escrito aqui em cima. Então, eu vou reescrever assim, ó, V1B é igual a V1 de x igual a 0, mais V1', também na posição x igual a 0, vezes 2. Eu só, rearranjei aqui para deixar o y em evidência. Então, vamos substituir pelos nossos valores? Então, vamos lá, ó. Eu tenho V1B igual. Bom, quem que é o P agora? O P é 40, ó. Vou substituir naquela equação. Vai ser 40 vezes. O comprimento é esse comprimento aqui. Então, é 2 metros. Vezes 2 elevado ao cubo, dividido por 6 vezes EI. Já tem o valor de EI aqui, ó, 39.060. Bom, aí vamos substituir o x por 0. Essa e essa parcela somem, só sobra o 2. Então, vou colocar aqui vezes 2. Bom, mais... Percebam que aqui o y que eu estou colocando, ele sempre vai ter que estar somando, porque eu preciso dele acrescentando para chegar no V1B. Então, eu vou considerar o valor que eu obtiver aqui sempre como sendo o módulo dele. Então, vamos substituir aqui, ó. Então, vai ficar 40 vezes 2 ao cubo, dividido por
6 vezes EI, essa parte ficou igual. E agora aqui, ó, menos 3 dividido por 2. Tudo isso aqui multiplicado por 2. Relembrando, então, que isso aqui não importa que seja negativo, ele vai entrar como módulo pra gente, tá bom? Então, vai entrar como módulo. Bom, fazendo essa continha, eu chego em V1B. Então, vocês façam aí em casa, substituam os valores aí na calculadora, a gente chega em 6,83 vezes 10 a menos 3 metros. Apontando para onde? Apontando para baixo. Agora vamos para o nosso último caso, que é o mais simples aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, eu quero conhecer V2B. Então, vamos lá, V2B. Nesse caso, a carga está exatamente no mesmo ponto que estava lá no nosso caso elementar. Então, é só eu substituir. O valor da força desconhecido é FBC, vezes, agora o comprimento é todo esse comprimento, ou seja, 4 metros. Então, 4 metros ao cubo, dividido por 6 vezes EI, multiplicado por 2. Essa parcela aqui fica zero, essa também, porque x é igual a zero. Eu chego, então, em 5,46 vezes 10 elevado a menos 4 FBC. E esse aqui, ó, se a gente perceber, ele está apontando para cima. Tudo de acordo com o que a gente tinha pensado na nossa equação de compatibilidade. Então, vou escrever aqui embaixo, finalmente, a nossa equação de compatibilidade com os valores. Então, o que eu tenho? Olha só, eu tenho, vou tirar isso aqui para a gente relembrar todos os valores. Eu tenho aqui, ó, 1,26 vezes 10 a menos 4 vezes FBC, né? Que é esse aqui, igual V1B. V1B vale isso, ó, 6,83 vezes 10 a menos 3, menos 5,46 vezes 10 a menos 4 FBC. Bom, chegamos numa equação aqui bastante simples de ser resolvida. Basta eu isolar o FBC. Façam a continha aí em casa, confiram comigo. FBC vai dar aproximadamente 10,15 kN. Então, chegamos aí na resposta do problema.